Bom dia, meus amores. Hoje encerraremos as nossas aulas de história, né? Concluindo aí o material, fazendo as atividades complementares propostas aí na apostila que ainda vocês devem fazer, das unidades 2, 3 e da 6. Bom, então sendo assim, hoje nós vamos iniciar a nossa aula relembrando um pouco tudo aquilo que vocês viram ao executar os exercícios, tá? Lá nós vamos iniciar então hoje lá na página 192 do material, que é a atividade complementar da unidade 2, o legado cultural dos povos da antiguidade. Número 1, leia o significado da palavra diversidade. Diversidade é um substantivo feminino. Significa qualidade daquilo que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, variedade. Conjunto que apresenta características variadas, multiplicidade, ok? Aí a letra A pergunta, os povos da antiguidade que acabamos de estudar, que vocês viram na unidade 2, eram todos iguais? Eram, pessoal? Ou eles tinham origens diferentes? Eles tinham culturas diferentes? Letra B. Qual a importância da diversidade cultural para a humanidade? Como podemos perceber essa importância em nosso cotidiano? Já pensou se todo mundo fizesse tudo igual? Qual a graça teria? Interessante aprendermos sempre. Por isso é tão interessante essa diversidade cultural, né? Ela favorece o desenvolvimento, o conhecimento de novas culturas, de novas coisas, vários aprendizados, trocas. Por isso ela é tão importante. Número 2, observe a imagem a seguir. Que invenção é essa? Né? Nós temos aí a roda. Qual povo criou e quando? Voltem lá na unidade 2 e pesquisem qual foi o povo que criou e quando foi que eles criaram. Letra C. Podemos dizer que se trata de uma invenção importante para a humanidade? Foi importante? Por quê? Por que será que a roda foi tão importante? Né? Número 3. Como a prática da mumificação trouxe contribuições para a medicina? Responda essa pergunta relacionando-a com as imagens abaixo. Na imagem abaixo nós temos um médico examinando uma criança. A mumificação, gente, trouxe para nós o conhecimento da anatomia humana, do corpo, a curiosidade de saber como esse corpo funcionava, né? E na próxima imagem a gente tem aí uma criança utilizando ataduras, né? Nós podemos também agradecer a esse uso de bandagens, esse desenvolvimento da mumificação, utilizar bandagens, ataduras, né? No tratamento de algumas situações. Número 4, assinale V para verdadeiro e F para falso. A participação política dos cidadãos de Atenas acontecia nas pirâmides. Era nas pirâmides que aconteciam? Acho que não, né? A cultura romana é semelhante à cultura grega? Muito, gente. Muito semelhante. O latim, língua originária da Grécia, deu origem à língua portuguesa? Foi? Não, né? Página 194 aí. Compare a democracia grega com a democracia moderna. Como era a democracia, né, chamada democracia realizada pelos gregos e como é a democracia moderna, atual, tá? Voltem à unidade 2 e pesquisem sobre isso daí. Número 6. Sobre o teatro grego. Assinale os principais gêneros do teatro grego da antiguidade. Comédia, terror, musical, tragédia. Letra B. Descreva como eram as encenações do teatro. Como elas aconteciam? Que jeito que era? Tá? Voltem lá na unidade 2 e descrevam isso daí. Número 7. De que forma as estradas romanas contribuíram com as trocas culturais no território romano? A gente sabe, né, gente, que sem estrada dificultava essa troca, né? De ter ali algo específico para acontecer. Então, de que forma que elas melhoraram, contribuíram para que isso acontecesse? Unidade 3, os povos antigos e a religião. Nessa unidade, nós falamos sobre os povos monoteístas, que acreditam apenas em um Deus, politeístas, em vários deuses, e os não teístas, que não acreditam em deuses, que não há culto, né? Tá?
Então, aí preenche os quadrinhos com as letras correspondentes. Letra A, religião monoteísta, B, religiões politeístas e C, religiões não teístas. Então, são as que creem em vários deuses. Qual delas é? Não há o culto a um ou mais deuses. Qual é? São as que creem em um único Deus. Qual é? 2. Identifica as causas e consequências para o fato relacionado ao surgimento das religiões na pré-história. Então, a causa, o que causou que os seres humanos primitivos acreditavam que os fenômenos da natureza eram a demonstração de poder de Deus. O que causou isso? Por que eles acreditavam nisso? E qual foi a consequência deles acreditarem nisso? Certo? Número 3, da página 195. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, o poder dos sacerdotes estava apenas abaixo dos reis e faraós. Por que isso acontecia? O que os reis e os faraós eram, né? Tá bom? O que eles controlavam? O que eles tinham aí como poder para serem tão importantes assim, né? Página 196, número 4. Complete o quadro abaixo, comparando as religiões. Então, nós vamos falar das religiões do passado e do presente. Na Mesopotâmia, que corresponde à parte do atual Iraque, como era no passado e como é hoje. No Egito Antigo, como era no passado as religiões e como é hoje. Na Grécia Antiga e na cidade de Jerusalém. Ok? Certo? Número 5. Enumere corretamente os acontecimentos sobre os hebreus e a primeira religião monoteísta. Então, vocês vão enumerar 1, 2, 3 e 4 de acordo com o que isso foi acontecendo para que se tornasse aí, para que tivesse a primeira religião monoteísta. Número 6, assinale V para verdadeira e F para as frases falsas, certo? Leiam com bastante atenção para responder a essas aí, tá? Então, aí são as atividades complementares da unidade 2 e 3. Agora, vocês vão fazer na página 204, que está até fresquinho aí na memória, mas podem pesquisar também na unidade, caso tenham dificuldade, da unidade 6, páginas 204 e 205, a construção de uma nação. Na busca por mão de obra indígena, os bandeirantes expandiram o território brasileiro, pois foram os primeiros colonizadores a explorar o interior da colônia, que na época era chamado de quê? De Minas? De sertão, porque não era conhecido? Missão ou quilombo? 2. Leia a afirmação a seguir e justifique com suas palavras. A farinha de mandioca, também chamada de farinha de guerra pelos bandeirantes, tinha valor de dinheiro na vila de São Paulo. Por quê, gente? Por que ela tinha valor de dinheiro? Tá? Os bandeirantes utilizavam isso daí como seu principal alimento. Nós falamos sobre isso lá, inclusive nós grifamos isso, tá bom? Número 3. Como o trabalho escravo foi usado para substituir a falta de infraestrutura das cidades em relação ao saneamento básico urbano? O que os escravos tinham que fazer? Eles transportavam isso daí, jogavam em rios, né? Nós vimos essa questão aí, que eles que cuidavam, carregavam dejetos, lixos e tudo mais. Página 205, pinte os quadros que contêm as palavras que completam corretamente as afirmações a seguir. Então, leiam as afirmações e pinte o quadrinho correto de acordo com a palavrinha que vai completar a frase. Número 5, observe a imagem a seguir. Nós temos uma obra de Debré, né, Jean-Baptiste Debré. Essa obra foi pintada antes ou depois da formação do Brasil como Estado? O que vocês acham? Nós temos aí os escravos, nós temos aí os escravos trabalhando para os seus senhores. Será que essa obra ela foi pintada aí quando o Brasil, antes do Brasil ser um Estado ou depois ele ser um Estado? Tá bom? O que vocês acham? Justifique sua resposta, tá? Bom, gente, foi logo depois, né? Porque a gente sabe que a escravidão continuou, né? A independência não trouxe o fim da escravidão.
Então, foi logo depois, continuou aí o trabalho escravo, tá? Para as pessoas da nobreza. Letra B. Qual característica da sociedade colonial é possível observar na obra? Justifique sua resposta. Qual característica? A gente tem o trabalho escravo, a gente tem essa questão de observar essa família sendo servida pelos escravos. Então, nós temos o trabalho escravo sendo demonstrado na imagem, né? Deixando bem claro que isso ainda existia mesmo após a independência, tá bom? Certo? Então, nós temos aí um jantar, onde os escravos serviam seus senhores, ainda onde existia o trabalho escravo, ok? Bom, mãos à obra agora é com vocês. Respondam aí as questões das unidades, as atividades complementares das unidades 2, 3 e 6, tá? Logo mais, o Tia Graça coloca o gabarito aí para vocês. Um beijo e até mais, porque amanhã nós temos a live junina, não é mesmo? E em seguida, férias. Beijo, meus amores, fiquem com Deus.